Graça e paz, igreja. Vocês que nos assistem em casa, também tenham uma boa noite. Que o Senhor venha falar verdadeiramente com vocês em casa, aqui também presente. E muito feliz. Há poucas horas, né, a gente tiver uma notícia não muito boa, mas está orando pela família, né? Um avô do nosso irmão aqui veio a falecer e a gente oramos aqui pela família, né, para que venha confortar o coração de cada um, né, irmãos? Mas eu gostaria de compartilhar algo muito com vocês. A gente cantamos uma canção agora, Quero Te Conhecer-te. Que amor é esse? Incondicional esse amor. Tanto que Efésios diz que você não consegue medir nem a altura, nem a largura, nem a profundidade. É um amor tremendo que você não tem noção o quanto Ele te ama. E por isso que você está aqui hoje. Por isso que a gente está aqui ouvindo essa palavra e podendo ouvir e se encher e compartilhar para aqueles que precisam. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é as boas notícias. E essa noite você vai ter boas notícias. Notícias de cura, notícias de libertação. Eu não sei qual é o seu problema, qual a área que você está tendo dificuldade, mas eu creio e eu tenho a solução para você. O nome da solução é Jesus de Nazaré. E Ele está disponível hoje, agora para você. Como a gente cantamos, quero te conhecer. Aqueles que não conhecem, está disponível agora para você. Você que está em casa agora que não conhece, é muito simples, assim como a Kelly falou no início do culto. É simples demais, parece impossível. O impossível já foi feito por Ele. A gente estava morto, mas Ele foi por amor a nós, por amor a você. Ele foi lá, Ele morreu por mim e por você, para nos resgatar. E o que faremos? Eu vou compartilhar algo com vocês. Esse não precisa abrir. Eu já um pouquinho da introdução, aquilo que eu quero compartilhar, e eu creio que o Espírito Santo vai me usar essa noite para tocar o coração e preencher aquilo que você está precisando essa noite, através da palavra de Deus. Lá em 1 Pedro 2, versículo 24, diz: carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então Ele morreu por mim e por você, para que nós recebemos essa herança de sermos sarados e curados. Então esse momento era para você se alegrar, Senhor. Quantas pessoas essa hora agora estão em leitos de hospitais, muitos estão em casa enfermos, e você está aqui podendo adorar e louvar a Deus. Então se alegra essa noite. Você que está em casa agora, se alegra. Irmãos, eu vou passar esse texto, é muito conhecido e bem simples, mas eu estava lendo até um livro, não é do Billy Graham, não, é o outro foi do não, foi o outro, acho que não, é do Billy Graham que eu li, que ele era um evangelista. Ele faleceu, acho que tem 3 anos atrás, faleceu com 90. O cara, ele fazia só vamos dizer, o feijão com arroz. Ele era muito simples, mas era um evangelista nato. O evangelho que ele pregava era simples, mas que a simplicidade é aonde alcançava as pessoas. Ele não, assim, chegava e não era aquilo extraordinário, era o feijão com arroz mesmo. E o que você hoje está precisando? É o feijão com arroz. É a simplicidade. Se você abrir, irmãos, o seu coração com a simplicidade,
Assim como uma criança que está aí, tem 2 crianças aqui dormindo, bem tranquila, a gente está falando aqui, a gente cantamos, até o menino ele estava dormindo. Nessa simplicidade, nessa calmaria, e você abrir o seu coração na simplicidade, eu creio que Deus vai falar muito no seu coração. Ele vai preencher aquilo que você está precisando essa noite. E não somente aquilo que você está precisando, aquilo que muitos que estão ao seu redor estão precisando também. E você vai ser um canal de Deus para a vida dessas pessoas. Eu creio. Vai se encher e transbordar. Assim como diz a palavra, né? Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então se permita essa noite, com a simplicidade. Abra seu coração agora, irmãos. Eu gostaria de compartilhar lá em Mateus 14, quem puder abrir. Como eu falei com vocês, irmãos, Jesus morreu por mim e por você. Antes de tudo, ele ministrava a palavra, pregava a palavra. Aqui, antes dessa passagem, a gente vai ler o Mateus 14, mas a gente vai ler a partir do 22, versículo 22. Mas antes disso, ele multiplicou pães e peixe. Quem lembra disso? Ele ministrou a palavra ao ponto, e olha que a pregação dele durava às vezes dias, hein? Não era um papo de 1 hora, né, 2 horas, não, é dias. Mas as pessoas estavam tão sedentas de Deus que eles não sentiam nem a hora passar. Eles comiam. Eu creio que aqui foi Jesus que falou assim, não, despede esse povo aí para que ele venha, mas foi mais para testar os discípulos que estavam andando com ele. Qual a reação? Porque em si mesmo o povo estava querendo mais comida espiritual. Ao ponto de, eu creio aqui que eles nem estavam focados em comida material. Eles queriam beber mais e comer mais espiritualmente. Eles estavam sedentos de Deus. Jesus multiplicou aqui os pães e peixes, ao ponto de as pessoas se fartarem. Eles tiravam do cesto e multiplicavam. Eu falo para vocês, irmãos, Jesus não tem só para você comer, não. Ele é o ponto de fartar vocês com a palavra de Deus. Então venha com essa expectativa de se fartar com a palavra de Deus essa noite. Ele quer te fartar e você sair daqui cheio da presença dele. No versículo 22, é uma história bem simples e tem tudo a ver, eu acho, hoje, com a doença do século. Hoje a gente fala que a doença do século é a depressão, é a ansiedade, é o estresse, que tudo isso é gerado, né? O estresse gera a depressão, que a depressão gera a ansiedade, é um ciclo vicioso. E essa passagem eu estava lendo e reli várias vezes, e eu creio que tem tudo a ver o que a gente está passando nos dias de hoje. Muitos em casa hoje estão com medo até de vir para a igreja, porque é algo invisível que a gente não vê, que está se manifestando no visível, que é nas pessoas, e levando muitas pessoas até a óbito. Mas eu creio que essa noite a palavra de Deus vai mostrar para vocês que é possível você caminhar perante esse invisível que muitas vezes te coloca na parede. Você caminhar e pregar as boas novas para as pessoas que estão com medo desse invisível. Porque eu creio que assim como Jesus morreu por mim e por você, e hoje ele falou que ia enviar o Espírito Santo para habitar em mim e você, e todos nós o Espírito Santo aqui, temos aqui, amém? E quem não tiver, hoje está disponível para receber também o batismo do Espírito Santo, amém? Isso é disponível com muita simplicidade para mim, para você. É uma chave que faz com que abra as portas muitas vezes e você saia desse labirinto, né, do medo, da enfermidade, né, da falta de esperança. Então a oração em línguas, o Espírito Santo que habita em mim e você vai te capacitar, vai te orientar, vai te guardar
desses mares invisíveis. Mas vamos para a palavra? Jesus, quando esteve aqui na terra, ele ministrava, ele curava. Isso ele faz até hoje. O grande problema hoje da gente, irmãos, e de nós, é a falta de esperança. E o diabo fica furioso. E o que o diabo quer fazer hoje em dia com todos nós? Ele quer tirar a nossa fé. Jesus, antes de ele manifestar a cura, eu creio que ele veio ministrando no coração das pessoas. E as pessoas escutavam e ia gerando fé no coração, ao ponto de irem correndo atrás dele, ao ponto de gritarem: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, ao ponto de pessoas ir por baixo da multidão e tocar somente na orla dele e ser curada. Mas antes disso ele ministrava no coração daquelas pessoas, e as pessoas estavam sendo gerada uma fé tão grande que elas faziam o impossível. Faziam o impossível de, ao ponto, amigos pegar um enfermo que não tinha a possibilidade de andar e subir na laje de uma construção e descer aquele amigo ao encontro de Jesus e aquele amigo ser curado. Então a fé era tão grande, irmãos, daquelas pessoas, mas o diabo, hoje em dia, ele está furioso, ele não quer isso para nossas vidas. Ele não quer que você seja curado, ele não quer libertar você na mente, ele quer aprisionar sua mente com medo, com coisas invisíveis. No início dessa pandemia, irmãos, eu tive sintomas de ansiedade, ainda estou sendo tratado. Isso não é vergonha, eu acho que isso não é vergonha. Todo mundo vai passar em algum dia alguma situação desagradável. Mas isso que eu passei, eu creio, eu converso com a minha esposa, com alguns amigos, com meus pastores, isso não foi para me envergonhar, isso foi para mostrar que eu estou aqui na terra e vou passar para gerar cada vez mais maturidade, crescimento espiritual. É para que eu venha se entregar cada vez mais para a palavra, para que ele venha preencher esse vazio dentro de mim. São áreas que estavam dentro de mim que eu estava com medo de ser mexida. Muitos de nós temos áreas e a gente tenta esconder aquela área. Por mais que a gente está meditando, por mais que a gente está confessando a palavra, adorando, louvando, mas tem áreas que você se esconde. Seja na área familiar, seja na área financeira, seja uma enfermidade. Imagina, irmãos, eu acho tão engraçado isso. Eu vou falar essa palavra. Alguém aqui já teve aquela machucada? Eu vou falar, é furunco, né? Eu vou falar. É furunco mesmo, né? Dói bastante. Engraçado, irmãos, é tão engraçado. Eu já tive isso. Eu tive aqui na perna. E dói, e dói, e dói. E fica inchado. Engraçado que eu não ficava nem perto das pessoas, para que ninguém tocasse, porque dói. E eu vejo isso no Evangelho. Tem áreas da nossa vida que a gente não quer que pessoas sejam, que a gente evita que as pessoas venham a tocar, porque vai mexer, vai doer, mas é necessário. É necessário, porque eu estou falando isso. Engraçado que nesse tempo que eu estava com furunco, eu estava evitando todo mundo. Mas sempre tem um bendito de Deus, um abençoado, que veio lá e tum! E nessa época que eu estava, cara, teve um colega que encostou em mim. E foi o bastante para sair aquilo tudo ruim. Mas engraçado que eu gritei, chorei, mas 10 segundos já estava aliviado. O que isso me diz, irmãos? Se você tem alguma área que você está escondendo, assim como eu escondi, abre agora para Jesus, deixa Ele tocar.
Ele quer tocar nessa área. Assim como eu abri aqui, eu estou se expondo para vocês. Eu estava com ansiedade, não estou, porque Ele levou sobre si na cruz a ansiedade. Mas a gente está sujeito a isso. Mas não é para matar você, não é para te envergonhar, é para crescimento seu. É para você poder compartilhar com pessoas que estão passando a mesma situação. E você falar para esse irmão assim: irmão, é possível. Através da palavra. Claro que Deus usa os médicos, Ele vai te orientar. É um complemento, mas o remédio eficaz, esse aqui tem todas as substâncias que você precisa para a ansiedade. Lá em Mateus 14, 22, diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Aqui, compelir, irmãos, diz, ele forçou os discípulos dele. Fala assim, ó, vai que eu vou ficar aqui. Despedindo. Esse despedindo não é tchau para a multidão, não. Despedir, ele estava dando auxílio para aquela multidão. Ele falou para os discípulos dele, vai, que daqui a pouquinho eu estou indo. Só que daqui a pouquinho, eu estava olhando aqui, esse mar aqui, eu já falei aqui, ele tem 21 metros de comprimento por 13 de largura. 21 quilômetros, 13 de largura. Então aqui, se você dá continuidade àquela leitura, e vamos dar... E despedindo a multidão, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em cair a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, as ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com ele, andando sobre o mar. Quarta vigília aqui da noite, pessoal, eu anotei aqui, no calendário romano, a quarta vigília é dividida em 4 partes. Quarta parte de 3 horas. E no judaísmo é dividido em 3 vigílias de 4 horas. Aqui, né, nessa passagem aqui, era no calendário romano. Então, se você observar aqui, Jesus, ele foi praticamente aqui, antes de acabar, lá, 6 horas lá o judeu lá, às 6 horas lá, é virada da noite, correto? Então aqui, antes da virada da noite, Jesus falou para os discípulos, vai que depois eu vou. Só que aqui já era na quarta vigília da noite, Jesus foi ao encontro deles. Ou seja, somando isso tudo, ele mandou os discípulos, antes das 6 ir, que ele iria. A quarta vigília, se você calcular aqui mais aprofundadamente, Jesus foi ao encontro dos discípulos lá por parte de 3, 4 horas da manhã. Ou seja, ele levou quase 10 horas para andar praticamente aqui. No outro evangelho, no evangelho de João, se eu não me engano, fala mais sobre a distância. Então, o Jesus, esses discípulos andou praticamente 5,5 km e levou 10 horas para andar só isso, 5,5 km. Eu creio que você aqui andando na Vila Militar, você faz isso aí em 1 hora, indo e voltando, né? Tranquilo. Imagina aqui, o vento estava ao contrário. Os discípulos levaram quase 10 horas para chegar a 5,5 km. Mas por que isso tudo aconteceu? E aqui é a palavra que vai continuar falando para nossos corações. Na quarta vigília, capítulo 25 da noite, foi Jesus com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados. Exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Irmãos, imagina aquela cena. Você no mar, o mar agitado, as ondas agitadas, e você vê aquela imagem, uma pessoa andando sobre o mar. Cara, eu assim, fui pescar e eu compartilhei um tempo aqui com vocês aqui,
fizemos uma pescaria aqui de casais, aí foi eu, minha esposa, foi uns amigos. O tempo tava bom. Rapaz, mas quando virou, e olha que isso era de dia, hein? Eu enxergava, o bicho pegou. O bicho pegou ao ponto, a Kelly tava dormindo igual Jesus, cara. Lá a tempestade caindo, virou o tempo, mas quando veio aquela onda que caiu na água, bateu na cara dela, ela acordou rapidinho, cara. Mas assim, imagina essa cena aqui. Eles ficaram aterrados e de medo. E hoje em dia a gente vê, né? O medo nos ficar ao nosso redor, né? Engraçado aqui que o mar estava agitado, mas que o que agitou o mar foi algo invisível. O vento invisível agitava o visível, que era o mar. Assim, nos dias de hoje, o invisível está agitando a gente com coisas visíveis. Assim como eu falei no início para vocês, o invisível está gerando medo nas pessoas. O vento jogava as ondas, que é o que gera as ondas, é o vento. E as pessoas ficavam aterradas por causa do visível. Mas é algo, assim, muito espiritual que a gente não vê. As coisas que estão acontecendo hoje são coisas espirituais, irmãos. Então a igreja hoje tem que se levantar em fé e gerar fé cada vez mais através da palavra e se levantar contra o visível. Se é uma pessoa enferma que está ao seu lado, na sua família, ou seu vizinho, se levanta em fé agora e começa a declarar. Aqui nessa passagem, Jesus, a gente vai dar continuidade, Jesus só vai entrar no barco e vai acalmar tudo. Mas se você ler lá em Marcos 4, em outra tempestade, Jesus, ele estava dormindo, assim como eu falei ali, dei um exemplo da Kelly, ele estava dormindo, mas ele mandou o vento cessar. Hoje, a gente tem que mandar cessar no nome de Jesus, esse vírus. E aí não a gente se esconder e gritar. É claro que Pedro aqui, ele vai andar sobre o mar, ele viu Jesus, e aqui você vai dar continuidade. Eu vou ler logo para vocês, para a gente já ir por etapa aqui, já falando sobre isso. 27, né? Mas Jesus imediatamente lhe disse: "Tende bom ânimo, sou eu. Não temais", respondeu-lhe Pedro. Pedro disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo, por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou-me: "Salva-me, Senhor." E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e o que estava no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és filho de Deus." Irmãos, aqui Pedro, ele duvidou. Quando ele viu Jesus andando sobre as águas, e ele ficou assim: será que é? Será que não é? Jesus, se for você, faça com que eu vá até aí. E Jesus falou: "Vem." E Pedro começou a andar sobre as águas. Só que, reparando o vento, esse é o grande problema. As circunstâncias estão aí. Qual é o seu foco hoje? Qual o seu foco essa noite? Pedro, ele tirou o foco, ele tirou os olhos de Jesus e começou a afundar. Muitas vezes, irmãos, as circunstâncias vêm,
os ventos vêm, a enfermidade vem, e a gente tira os olhos de Jesus e começa a se afundar cada vez mais. Parece que as coisas pioram, mas não pioram. Ela está ali, a situação. O problema é onde que você está colocando os seus olhos. O que vai aparecer, o que vai transbordar na sua vida é aquilo que você está se alimentando. Por exemplo, no início, como eu falei para vocês, que eu estava com sintoma de ansiedade, foi brabo. Foi porque eu tirei os olhos dessa palavra e comecei a colocar olhos em outras situações, querendo resolver as coisas do meu jeito. Pessoas no serviço, pessoas, amigos, procurando, né, até mesmo para desabafar, para compartilhar momentos difíceis que está vivendo, e todos nós estamos vivendo. Só que o André tentou resolver da maneira dele. E assim como eu já até compartilhei algo com vocês aqui, eu fui uma esponja que só absorvi. Se você pegar uma poça d'água, botar uma esponja, apertar ela e soltar, ela vai só absorver. Mas se você não apertar ela de novo, ela vai ficar com aquela água ali dentro dela e não vai fluir. E o que aconteceu? Eu se alimentei de informações, TV, repórter, jornal. Um fala uma coisa, outro fala outra coisa. E o André esqueceu da palavra de Deus. Esqueceu que no meu interior e no seu interior tem que fluir rios de água vivas. Mas essa noite eu estou aqui como um canal de Deus para poder te orientar. Se você hoje, aqui ou em casa, está passando esse momento de ansiedade, de estresse, tira o seu foco. Coloque esse foco na palavra, no verbo. Em João diz que ele é o verbo. Então Jesus é a palavra. Se a situação, se o vento contrário está dizendo uma coisa, olha para a palavra. A palavra diz o quê? Isaías 53 diz o quê? Que certamente ele levou sobre si todas as enfermidades. Então, se ele levou, você recebeu essa herança, porque você é filho. E se você não é filho, você pode se tornar hoje. É muito simples. Salmo 103 diz: bendize a minha alma, ele que sara, ele que me perdoa. Então, ele está de braços abertos, querendo te perdoar. Se você não vem para Jesus por causa de um pecado, ele está de braços abertos. Assim como o filho pródigo se lambuzou com o pecado, mas quando retornou e reconheceu, eu creio que essa noite, se você se lambuzou, não sei, ou você está em casa e como é muito falado aqui, pisou no tomate aqui, ele está de braços abertos para você. Ele quer te dar toda essa herança que ele foi e resgatou. A herança de cura, de libertação. Eu estava olhando aqui, tem vários pedidos de oração e a gente vai orar no final. Mas se essas pessoas aqui também não reconheceram Jesus, essa é a oportunidade. Lá, quando eu falei para vocês, na passagem que Jesus estava dormindo no barco, tinha outros barquinhos também ao redor dele, sabia? Todos eles estavam passando a mesma dificuldade que o barco que Jesus estava passando. Mas tinha uma diferença. Jesus estava no barco. E quando Jesus está no barco, é inevitável dar alguma coisa errada, quer dizer, vai dar certo. A tempestade vai cessar. Aí você pode falar: André, aí que barco é esse? O barco é a sua vida. Permita que ele entre aí. Assim como eu falei, aquela área que muitas vezes você não quer ser tocada, permita que Jesus entre agora aí nesse barco aí, nessa área que muitas vezes você não quer se expor.
Eu não estou falando para você se expor aqui não, irmãos. Mas abre o coração para Jesus. Coloca agora diante. Ainda que, né, diz a palavra que temos que confessar nosso pecado um com os outros para que sejamos perdoados, sarados. Mas eu creio, irmãos, que Pedro começou a afundar, mas prontamente Jesus foi lá e segurou. Ele deu a mão, ele não apontou o dedo, ele deu o braço e puxou. Ele afundou. Irmãos, eu posso falar uma coisa para vocês. Você pode caminhar, você pode afundar, mas você vai levantar de novo em nome de Jesus. Não se sinta assim, André, eu pequei, e daí? Quem não pecou? Às vezes peca até em falar, mas Ele é fiel para me perdoar. Hoje eu tenho livre acesso. É claro que isso não vai virar uma constante. Conforme você vai conhecendo, você vai se constrangindo. Por isso a gente tem que gerar a nossa identidade nele. E como gerar a identidade? É conhecer a palavra. Simples assim. Isso aqui tem tudo. É a bula. Se você está enfermo, aqui é a bula. Você não tem contraindicação. Te falo uma coisa, esse aqui não tem contraindicação. Só benefícios. Você quer benefício? Você quer ser curado? Venha conhecê-lo. Isso está disponível para mim e para você. E esse medo, o diabo está furioso. É isso que ele quer tirar da gente. Ele quer tirar a nossa fé para gerar medo. Irmãos, vou falar um negócio para vocês, irmãos. Eu vim aqui para a igreja compartilhar algo e eu gosto muito de falar isso para vocês. Eu vim aqui para a igreja e recebi Jesus, acho que é a melhor palavra, né? Não aceitar, né? Que ele que não aceita, a gente recebe ele em nossas vidas. Eu recebi aqui sem fé nenhuma. Eu vim aqui sem fé. Engraçado que se você ler o evangelho aqui, a maioria das pessoas, Jesus falava, grande era a sua fé te curou, né? Eu acho que eu fui a exceção, pessoal. Eu falo para as pessoas, a exceção, porque eu vim para agradar uma pessoa, que no caso foi a minha mãe, né? Que eu estava sem esperança, eu já tinha passado em vários lugares, mas mesmo sem fé, eu recebi a cura. Você em casa ou aqui mesmo, André, eu não tenho essa fé o suficiente. Mas eu falo para vocês, mesmo sem fé, agora, Ele te cura. Ele quer te curar agora. E gerar fé no teu coração, conforme você vai caminhando com Ele. E vai experimentando Ele. Todos estão aqui, amém? Eu fico muito feliz. O pastor falou, às quarta-feira a gente estava ministrando sobre cura, e eu achei e vim pedindo muito a Deus para que eu vinha compartilhar algo do coração dele, algo que eu vivi, e hoje eu tenho autoridade. Deus me deu a autoridade de falar sobre isso. A doença do século, que é a ansiedade. Se você está passando essa noite um sintoma de ansiedade, eu tive várias pessoas que oraram por mim, né? Seja em casa, os pastores oraram por mim, os irmãos aqui também. Engraçado, eu vou até compartilhar algo antes de finalizar com vocês. Ano passado eu passei minhas férias lá em Arraial do Cabo. E nesse período calhou de ter uma conferência lá, foi até do apóstolo Luiz Hermínio, lá em Cabo Frio. E eu fui lá nessa conferência e eu conheci um pastor lá de Macaé.
E assim, na fila para entrar, tinha fila, irmão, se eu entrar. Na fila lá para entrar, batendo um papo com ele e tal, conversando e tal. E aí ele, pô, gostei de você, cara. Eu gostei do senhor e tal, e batemos um papo. Ele, tá onde? Eu falei, pô, tô aqui em Arraial, cara. Aí ele falou, pô, tô aqui em Cabo Frio. Eu vim somente para essa conferência, só para assistir e tal, que a gente tem seguido. A gente tem seguido o apóstolo aí e tal. Ou seja, aí passou isso. Aí peguei o número dele e tal. Aí de vez em quando a gente... eu mando mensagem assim como eu mando para a igreja, todo mundo, eu mando para ele manda para mim e tal. Mas nada assim, né? E teve nesse período que eu passei com sintomas de ansiedade, quem observou aí, eu se isolei um pouquinho. Aonde também Deus falou muito no meu coração. E vou já compartilhar para vocês e abrir ali. Eu orando nesses momentos, né? Eu sozinho. O Espírito Santo falou para mim que assim, que na verdade eu estava com sintoma, mas eu não compartilhei com ninguém. A minha esposa que compartilhou com os pastores, né? Uma coisa que eu errei e não tenho vergonha de falar. Se você está passando situação assim como eu falei, compartilha com, seja pastor, né? Com pessoas, com a liderança, né? Situações que você está... Não fique com vergonha. Você está propício. Você não está com o corpo ainda glorificado. A gente está aqui na terra ainda, irmãos. A gente está sujeito a isso. Isso não quer dizer que a gente vai permanecer. Então, assim, aí a minha esposa que compartilhou para o pastor. Aí eles foram, ligaram e tal. Aí eu comecei a se abrir. Porque, na verdade, quando eu comecei com sintomas, eu me senti... Como é que eu posso falar? Envergonhado. Por quê? E até a minha própria esposa fala assim, André, logo você, me vê se entregando, né, para a palavra, orando, fazendo as obras de Deus, não obras materiais, estou falando, fazendo as coisas de Deus que Ele me chamou para fazer, que é pregar as boas novas, né, tá ajudando pessoas, né, em situações, através da palavra, né, e eu se abri. Aí eu comecei a se abrir, mas porém, eu assim não mandava mensagem para os irmãos, nem para o grupo, nem ninguém, que eu me fechei. Falei, caramba, ao ponto de emagrecer, ou seja, aconteceu tudo que não provém de Deus, aconteceu, pra vocês terem ideia. E esse pastor lá, num momento eu lá no meu quarto, né, fazendo Mateus 6,6, eu estava sozinho, né, nesse dia que eu não fui nem trabalhar. Eu estava trabalhando e eu orando, clamando ao Senhor, orando, declarando a palavra, mas com sintomas todos no corpo. Engraçado, declarando tudo e com sintomas todos no corpo. E o meu telefone toca. E eu não tinha, olha que um bom tempo sem mandar mensagem para ninguém. E quando eu olho, eu falei, pô, número estranho. E esse pastor lá de Macaé, olha como é que é as coisas, como é que Deus te responde quando você está orando. Quando você está em secreto, quando você tem a intimidade com o Pai, Ele usa. Seja daqui, seja de lá, seja de outro país, mas Ele usa. E aquele pastor ligou, cara. E engraçado, eu fico até que assim. E ele, tudo bem, irmão? E eu... E agora, o que eu faço? Sou super-homem? Falei, mais ou menos, pastor. Ele, rapaz, estou te ligando agora porque Deus mandou ligar para você. Deus mandou orar pela sua vida agora. Deus falou que você está precisando de uma oração agora. E Ele pediu, eu parei tudo aqui, porque lá na igreja dele, nesse dia, foi numa quinta-feira. Na parte da manhã, eles têm um grupo de oração, que eles se reúnem para orar, né? E ele falou assim, André, eu parei a oração aqui, cara, só por causa de você. Deus falou comigo para orar por você aí. Você tem como a gente orar agora? Você está passando crise? Eu falei, tô. E aí, aquilo foi... Para mim foi tão extraordinário, foi uma coisa tão maravilhosa para a minha vida, e eu não compartilhei com ninguém, eu queria compartilhar para todo mundo aqui. Eu falei só com a minha esposa, não foi, Kelly? Foi algo tão tremendo, e ele falou,
tudo aquilo que eu estava precisando. Engraçado que foi algo muito tremendo. Muito tremendo. Então, que eu falo com os irmãos, o que vocês estão precisando essa noite? Ele está disponível. Assim como ele falou, ele usou uma pessoa lá de Macaé. Você que está em casa agora, eu creio que ao orar por essas pessoas, aqui a gente vai estar orando, aqui através da palavra de Deus, a pessoa que está precisando da oração agora vai ser curada em nome de Jesus. A gente vai lançar somente uma palavra, assim como o centurião, né, pediu somente uma palavra e o seu servo foi curado. A gente vai somente lançar uma palavra. Eu creio, esses pedidos aqui, que a enfermidade até foi já. Mas para finalizar, irmãos, nesse momento de oração minha, antes de eu contar, depois que a Kelly contou para os pastores e eu se abri mais, eu no momento de oração, o Espírito Santo falou muito no meu coração e me confrontou. Algo que eu vou compartilhar agora para vocês. Sabe o que ele falou para mim? Larga de ser soberbo. Isso é muito forte. Eu achava que sabia tudo. Eu achava que era super-homem. Apesar de eu ter compartilhado aqui de Deus, do Senhor me usar para poder abençoar as outras pessoas, eu achava que nunca ia acontecer comigo, de curar as pessoas. Então eu achei que nunca ia acontecer comigo. Por que eu falei aqui para vocês aqui? Abre o coração na simplicidade. O Evangelho é simples. Se você está precisando essa noite de um toque do Senhor, fecha os teus olhos agora. Ele está aqui essa noite. Eu creio. Lá em Salmo 119, versículo 130, diz assim: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. O próprio Jesus agora, ele quer tocar, quer mexer nessa ferida que você muitas vezes escondeu, muitas vezes você não quis mostrar para ninguém, mas essa noite ele quer mexer e ele quer preencher com a vida dele aí. Você que está em casa também, feche os seus olhos agora, coloca a sua mente voltada para ele. Coloque agora a situação que você está precisando agora. Clama a mim, assim como Pedro clamou, ele estava afundando, e ele clamou ao Senhor, e o Senhor rapidamente puxou ele de novo para o seu lado. Clama a ele agora, que ele está agora essa noite, nesse momento, ele está te tirando, te levantando novamente e colocando novamente ao seu lado. Irmãos, você que está aqui essa noite, está precisando de um toque do Senhor. Você não precisa compartilhar para mim o que você está precisando, mas eu quero somente tocar em você. E eu creio que ao tocar, o próprio Jesus que habita em mim, o próprio Espírito Santo que habita em mim, ele vai preencher esse vazio que está dentro de você, em nome de Jesus. Se você se sente assim, se você está precisando agora, essa noite, vem aqui na frente aqui. Eu só quero somente tocar em você, em nome de Jesus. E se você também que está aqui em casa agora, está sentindo alguma dor, alguma coisa que está te incomodando, toca agora, coloca as suas mãos agora nesse ponto onde você precisa ser tocado. E eu creio, ao declarar a palavra de Deus, eu creio agora que você vai ser curado e você vai ser preenchido agora com o Senhor, agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Calabashuri, 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 calabashuri. Sim, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, pela sua presença. Te agradecemos porque o Senhor levou sobre si todas as enfermidades. E hoje recebemos essa herança. E hoje somos sarados e curados em nome de Jesus. Então, Pai, estamos aqui diante do Senhor. Abrimos nosso coração, Senhor, para a sua palavra. Abrimos nosso coração, ó Pai, para ser agora, em nome de Jesus, ó Pai, ser tocado pelo Senhor. O Senhor venha preencher, Senhor, o vazio, Senhor, aquilo que muitas vezes escondemos, ó Pai. Agora estamos aqui essa noite, Pai, e abrindo, Senhor, se expondo para o Senhor, Pai. O Senhor venha agora preencher em nome de Jesus, ó Pai. Sim, Pai. Suas mãos, Camila que está passando um problema, Senhor, ó Pai, de depressão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda depressão, ansiedade, estresse, seja arrancada agora em nome de Jesus. O Senhor vem agora, toca a vida da Camila em nome de Jesus, e declaro, Senhor, a Camila livre, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Coloca o Senhor em nome de Jesus. Dona Bárbara Helena, seu Francisco e Ronaldo, todos eles, ó Pai, em nome de Jesus, todos eles que estão agora com sintomas, ó Pai, com algum tumor que não pertence a ele, eu dou a ordem agora em nome de Jesus, todo tumor seja secado agora em nome de Jesus, desde a raiz, seja secado, e declaro a cura de Deus na vida desses irmãos, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, seja sarada agora esses irmãos, em nome de Jesus. E eu declaro que eles são sarados e curados em nome de Jesus. Em nome de Jesus também, Senhor. O seu Claudemir, Senhor, você também está com um nódulo, Senhor, na garganta, esse nódulo, Senhor. Ó, em nome de Jesus, seja secado agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E declaro, seu Claudemir, sarado e curado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cristina é a sobrinha, sobrinha Elisângela, a sobrinha da Dona Val, estava enferma, porque ela é sarada agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ela estava enferma em nome de Jesus, agora ela está sarada, Senhor. Assim, Senhor, e lançamos a palavra agora de cura, ó Senhor, para Elisângela. Agora, Elisângela, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Elisângela, levanta agora, Senhor, da sua cama, Senhor, em nome de Jesus, porque você é sarada e curada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor.